Existe um momento em toda conversa em que algo invisível acontece. Em poucos segundos, as pessoas decidem se vão te ouvir ou simplesmente te tolerar. Não tem a ver com falar mais alto, nem com tentar parecer inteligente. Respeito não nasce do barulho. Ele nasce de presença, de postura, de algo silencioso que faz o outro perceber que, diante dele, está alguém que não precisa provar nada. A pergunta é simples, mas quase ninguém sabe responder. O que faz uma pessoa ser naturalmente respeitada em qualquer conversa? Se você quer entender isso, já se inscreve no canal e comenta de onde está assistindo esse vídeo. A maioria das pessoas entra em uma conversa tentando ganhar aprovação. E é exatamente aí que perde o respeito. Elas riem quando não acharam graça. Concordam quando na verdade discordam. Falam demais para preencher silêncios que nem deveriam existir. E sem perceber, entregam ao outro o controle da interação. Respeito não surge quando você tenta ser aceito. Respeito surge quando sua presença deixa claro que você não precisa da aprovação de ninguém naquela sala. Isso não significa ser arrogante, significa estar confortável com quem você é. Existe um detalhe psicológico muito forte que quase ninguém percebe. Pessoas que buscam aprovação revelam isso através de microcomportamentos. Elas interrompem o próprio raciocínio para agradar. Mudam de opinião rápido demais. Falam rápido demais. Explicam demais. É como se estivessem dizendo silenciosamente: "Por favor, goste de mim." E a mente humana capta isso imediatamente. O cérebro humano foi treinado durante milhares de anos para perceber status social. Ele detecta sinais de segurança e sinais de insegurança. Quem demonstra necessidade de aprovação automaticamente desce alguns degraus na percepção de respeito. Agora, observe o oposto. Pessoas naturalmente respeitadas não entram em uma conversa tentando impressionar. Elas entram observando. Elas escutam mais do que falam. E quando falam, falam com calma, sem pressa, sem ansiedade, sem a necessidade de preencher cada segundo de silêncio. Existe um poder gigantesco no silêncio, porque quem suporta o silêncio demonstra algo raro: controle emocional. A maioria das pessoas tem medo do silêncio em uma conversa. Elas sentem que precisam preencher o espaço com palavras para não parecerem estranhas. Mas quem é respeitado entende uma coisa que poucos entendem: o silêncio cria peso. Quando você fala pouco, cada palavra começa a valer mais. E quando você não reage imediatamente a tudo, as pessoas começam a prestar mais atenção em você. Agora pense em alguém que você respeita muito. Pode ser um líder, um professor, um mentor, ou até alguém que você conheceu por poucos minutos. Existe uma grande chance de essa pessoa ter uma característica em comum. Ela não se apressava para falar. Ela parecia confortável simplesmente estando ali. Esse tipo de presença muda completamente a dinâmica de qualquer conversa, porque quando alguém não demonstra necessidade de atenção, curiosamente, recebe mais atenção. Isso acontece porque o cérebro humano valoriza o que parece escasso. Se alguém fala o tempo inteiro, as palavras perdem valor. Se alguém explica demais, parece que está tentando convencer. Mas quando alguém fala apenas o necessário, com clareza e sem urgência, algo diferente acontece. As pessoas param para ouvir. Outro erro comum que destrói o respeito em uma conversa é tentar provar inteligência. Isso é mais comum do que parece. A pessoa começa a usar palavras difíceis demais, tenta corrigir todo mundo, transforma qualquer assunto em uma aula. E no fundo, tudo isso tem a mesma raiz: insegurança. Quem realmente tem confiança não precisa demonstrar superioridade intelectual o tempo todo. Pessoas respeitadas falam de forma simples, direta, clara. Elas não tentam vencer conversas. Elas não discutem para mostrar que estão certas, porque sabem que o verdadeiro poder não está em ganhar debates, está em manter a própria postura. Existe uma diferença gigantesca entre convencer alguém e ser respeitado por alguém. Convencer depende de argumentos. Respeito depende de presença. E presença vem de 3 pilares silenciosos: postura, controle emocional e desapego da aprovação.
Quando esses três elementos aparecem em uma conversa, algo muda imediatamente. As pessoas percebem, mesmo que não saibam explicar. Porque existe um tipo de segurança que não precisa ser anunciada. Ela simplesmente é sentida. Agora imagine duas pessoas em uma conversa. A primeira fala rápido, tenta explicar tudo, ri nervosamente, busca concordância o tempo todo. A segunda escuta mais do que fala, responde com calma. Não parece preocupada em agradar. Quem você acha que naturalmente será mais respeitado? A resposta é óbvia. E o mais curioso é que isso não depende de beleza, dinheiro ou posição social. Depende de comportamento. Pequenos comportamentos, detalhes quase invisíveis, mas que mudam completamente a forma como os outros te percebem. E um desses detalhes é extremamente poderoso. Na verdade, ele é um divisor de águas em qualquer conversa. A forma como você reage quando alguém discorda de você. A maioria das pessoas muda completamente quando alguém discorda delas. O tom de voz sobe. A necessidade de se explicar aparece. Argumentos começam a ser jogados na mesa como se a conversa tivesse virado uma batalha. E naquele momento, algo importante acontece sem que ninguém perceba. A conversa deixa de ser sobre ideias e passa a ser sobre ego. Pessoas que não sabem lidar com discordância revelam insegurança imediatamente. Elas sentem que precisam provar que estão certas, sentem que precisam vencer, sentem que precisam defender a própria imagem, mas quem é respeitado entende algo muito mais profundo. Discordância não é ataque, é apenas diferença de perspectiva. E quando você reage com calma diante de uma discordância, algo muito poderoso acontece. Você demonstra estabilidade emocional. E estabilidade emocional é um dos maiores sinais de autoridade silenciosa que existem. Pessoas emocionalmente estáveis são raras. A maioria reage, se irrita, se explica demais, ou tenta convencer a qualquer custo. Mas alguém que simplesmente escuta, considera o que foi dito e responde com tranquilidade, muda completamente a energia da conversa, porque respeito nasce da percepção de controle. Quem controla as próprias emoções demonstra força. Agora observe um detalhe interessante. Quando alguém discorda de você e você reage com calma, o outro automaticamente sente menos necessidade de te confrontar. O conflito perde combustível. Mas quando você reage com tensão, o conflito cresce. É como jogar gasolina em uma faísca. Existe uma frase silenciosa que pessoas respeitadas transmitem sem precisar dizer. Eu não preciso ganhar essa conversa para continuar sendo quem eu sou. Isso muda tudo, porque o desapego de vencer discussões cria algo raro. Liberdade. A liberdade de ouvir sem se sentir ameaçado. A liberdade de discordar sem se sentir pressionado. A liberdade de permanecer firme, sem elevar o tom. E essa postura tem um efeito psicológico muito forte em quem está conversando com você. Ela gera admiração. Agora vamos falar de outro comportamento que destrói respeito instantaneamente. Interromper. Poucas coisas revelam mais imaturidade emocional em uma conversa do que interromper alguém o tempo inteiro. Quando uma pessoa interrompe, ela comunica duas coisas. Primeiro, impaciência. Segundo, necessidade de controle. E nenhuma dessas duas qualidades gera respeito. Pessoas respeitadas sabem ouvir, mas não é apenas ouvir em silêncio. É ouvir com atenção real, sem preparar mentalmente a próxima resposta enquanto o outro ainda está falando, sem tentar roubar o foco da conversa, sem transformar cada história do outro em uma oportunidade para falar de si mesmo. Esse tipo de escuta é raro, e exatamente por ser raro, se torna poderoso. Quando alguém percebe que você realmente escuta, algo muda. A pessoa começa a se sentir valorizada. E quando alguém se sente valorizado na sua presença, automaticamente passa a te ver com mais respeito. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Pessoas que escutam bem aprendem mais sobre as outras pessoas. E quem entende as pessoas tem vantagem em qualquer interação social. Enquanto a maioria está ocupada tentando parecer interessante, quem observa está entendendo o jogo, está percebendo padrões
está notando inseguranças, está identificando quem lidera a conversa e quem apenas reage. Isso cria consciência social, e consciência social gera poder silencioso. Agora existe outro ponto que quase ninguém fala. O respeito também está ligado à forma como você reage à provocação. Toda conversa, em algum momento, pode ter um teste. Às vezes é uma piada sutil, às vezes é um comentário irônico, às vezes é alguém tentando te diminuir na frente de outras pessoas. E nesse momento, a maioria comete o mesmo erro. Reage emocionalmente. Tenta se defender rápido. Ou pior, tenta atacar de volta. Mas pessoas realmente respeitadas não entram nesse tipo de jogo. Elas não precisam provar força reagindo imediatamente. Na verdade, muitas vezes fazem algo muito mais poderoso. Pausam. Um pequeno silêncio, um olhar calmo e uma resposta simples, sem agressividade, sem tensão, sem tentativa de humilhar de volta. Porque quem tem valor não precisa competir por status em cada frase. Existe uma diferença gigantesca entre alguém que tenta parecer forte e alguém que simplesmente é forte. Quem tenta parecer forte reage rápido. Quem realmente é forte escolhe quando reagir. Esse controle muda completamente a percepção das pessoas, porque provocações geralmente buscam exatamente isso: reação. Quando você não entrega essa reação, o jogo perde sentido, e a pessoa que tentou provocar percebe rapidamente que não tem controle sobre você. Esse é um dos pilares mais poderosos do respeito. Não ser facilmente manipulável emocionalmente. Pessoas respeitadas não são puxadas por qualquer comentário, não são arrastadas para qualquer discussão. Elas escolhem onde colocam sua energia, e essa seletividade cria algo extremamente valioso: presença. Quando você começa a falar menos, reagir menos e observar mais, as pessoas começam a perceber algo diferente em você, algo difícil de explicar, mas impossível de ignorar. E então surge uma pergunta silenciosa na mente de quem está conversando com você. Quem é essa pessoa? E quando essa pergunta aparece, o respeito começa a nascer. Quando essa pergunta surge na mente de alguém, algo muda na dinâmica da conversa. Curiosidade cria atenção. E a atenção é o primeiro passo para o respeito. A maioria das pessoas tenta conquistar respeito falando mais, se explicando mais, tentando provar valor a cada minuto. Mas isso cria exatamente o efeito oposto. Porque quem precisa provar valor o tempo todo transmite a sensação de que esse valor talvez não seja tão sólido assim. Pessoas realmente respeitadas não tentam convencer ninguém de quem elas são. Elas simplesmente agem de forma coerente com o próprio valor. E isso se manifesta nos detalhes, na forma como entram em um ambiente, na maneira como escutam, na forma como respondem e, principalmente, naquilo que elas não fazem. Elas não correm atrás de validação, elas não disputam atenção, elas não se esforçam para serem o centro da conversa. Curiosamente, isso faz com que muitas vezes se tornem exatamente isso: o centro silencioso da atenção. Porque existe algo que atrai naturalmente o olhar das pessoas: estabilidade. Em um mundo onde quase todo mundo reage impulsivamente, alguém que mantém equilíbrio emocional se destaca imediatamente. Agora imagine uma situação comum: um grupo de pessoas conversando, todos tentando contar histórias mais interessantes, todos tentando arrancar risadas, todos tentando parecer mais inteligentes ou mais bem-sucedidos. No meio desse cenário existe alguém diferente, alguém que fala pouco, que escuta mais, que não entra na disputa por atenção, que responde apenas quando realmente tem algo a dizer. Essa pessoa começa a chamar atenção sem precisar fazer esforço, porque enquanto todos estão tentando ser vistos, ela simplesmente está presente. E presença é algo extremamente raro. A mente humana percebe quando alguém está totalmente ali, sem ansiedade, sem necessidade de aprovação, sem aquela energia de quem está tentando impressionar. Essa tranquilidade cria um campo de respeito ao redor da pessoa. Agora existe um comportamento específico que fortalece ainda mais essa percepção: coerência.
Pessoas respeitadas são previsíveis no melhor sentido da palavra. Elas não mudam de postura dependendo de quem está na frente delas. Não agem de uma forma com pessoas que consideram importantes e de outra forma com quem não oferece vantagem. Elas mantêm a mesma postura, a mesma calma, a mesma clareza. Isso transmite integridade, e integridade gera confiança. Quando as pessoas percebem que você não muda para agradar, elas começam a entender que estão lidando com alguém sólido, alguém que não é facilmente influenciado, alguém que tem valores próprios, e poucas coisas geram mais respeito do que isso. Agora vamos falar de um detalhe extremamente poderoso que quase ninguém percebe: o ritmo da sua fala. Pessoas inseguras falam rápido, como se estivessem correndo contra o tempo, como se precisassem entregar todas as ideias antes que alguém as interrompa ou as julgue. Esse ritmo transmite ansiedade, transmite urgência, e urgência raramente combina com autoridade. Pessoas respeitadas falam com calma. Elas não têm pressa. Elas fazem pausas naturais. Deixam espaço entre uma frase e outra. E essas pausas têm um efeito psicológico muito forte. Elas criam peso nas palavras. Quando alguém fala rápido demais, o cérebro de quem escuta tende a filtrar mais. Mas quando alguém fala com calma, cada frase ganha mais atenção. É como se a conversa desacelerasse. E nesse espaço mais lento, a presença daquela pessoa começa a ocupar mais lugar. Outro ponto fundamental é a forma como você lida com erros. A maioria das pessoas entra em modo defensivo imediatamente quando percebe que está errada. Elas justificam, elas desviam o assunto, elas tentam proteger a própria imagem. Mas pessoas respeitadas fazem algo que surpreende muita gente. Elas reconhecem o erro com tranquilidade, sem drama, sem vergonha, sem necessidade de se explicar demais. Um simples "você tem razão nisso" pode gerar mais respeito do que 10 minutos tentando se defender. Porque admitir um erro exige segurança interna, e segurança interna é percebida imediatamente. Pessoas frágeis protegem o ego. Pessoas fortes protegem a verdade. E quando alguém percebe que você não tem medo de reconhecer um erro, algo muda na forma como te enxergam. Você deixa de parecer alguém que precisa manter uma imagem perfeita e passa a parecer alguém que está acima dessas pequenas disputas de ego. Esse tipo de postura cria maturidade na conversa. E maturidade atrai respeito. Mas existe ainda um elemento que transforma completamente a forma como as pessoas te tratam. E ele tem relação direta com algo que poucos desenvolvem: limites. Limites silenciosos mudam completamente a forma como as pessoas te tratam. A maioria acredita que respeito vem de ser simpático, educado o tempo inteiro, sempre disponível, sempre compreensivo. Mas existe um problema nisso. Quando alguém nunca estabelece limites, lentamente deixa de ser levado a sério, porque o ser humano testa até onde pode ir, testa o que pode dizer, testa quanto espaço pode ocupar. E quando percebe que não existe nenhuma resistência, simplesmente continua avançando. É nesse ponto que muitas pessoas começam a sentir algo estranho nas conversas. Elas percebem que são interrompidas com frequência, que suas opiniões são ignoradas, que algumas pessoas falam com elas de forma desrespeitosa. E então surge a pergunta: por que algumas pessoas parecem naturalmente respeitadas, enquanto outras são constantemente desconsideradas? A resposta muitas vezes está na forma como cada uma reage quando um limite é ultrapassado. Pessoas que não são respeitadas tendem a ignorar pequenos sinais de desrespeito. Elas riem quando alguém faz uma piada que claramente ultrapassou a linha. Elas fingem que não perceberam um comentário desnecessário. Elas toleram interrupções constantes. E cada vez que isso acontece, uma mensagem silenciosa é enviada: isso é permitido. Agora observe alguém que possui limites claros. Essa pessoa não precisa levantar a voz, não precisa criar conflito, mas quando algo ultrapassa a linha, ela responde, com calma, com firmeza, sem agressividade. Algo simples como olhar diretamente para quem interrompeu e dizer com tranquilidade: deixa eu terminar. Esse pequeno gesto muda completamente a dinâmica, porque ele comunica algo muito importante.
Autovalor. Pessoas que valorizam a própria voz não permitem que ela seja constantemente cortada. Pessoas que valorizam o próprio tempo não toleram desrespeito disfarçado de brincadeira. E, curiosamente, quando esses limites aparecem, o respeito cresce, porque limites não afastam pessoas equilibradas. Eles apenas afastam quem se aproveita da ausência deles. Agora existe algo ainda mais profundo acontecendo por trás disso tudo. Respeito não é algo que você exige. É algo que você comunica através da forma como se posiciona no mundo, na maneira como fala, na forma como escuta, na calma com que reage, na segurança com que mantém seus limites. Tudo isso cria uma linguagem silenciosa, uma linguagem que as pessoas percebem mesmo que nunca falem sobre ela. Essa linguagem diz muito sobre quem você é, sobre quanto você se valoriza, sobre o quanto precisa, ou não, da aprovação de quem está à sua frente. E quanto menos você parece depender dessa aprovação, mais respeito naturalmente aparece. Isso acontece porque seres humanos admiram estabilidade, admiram autocontrole, admiram pessoas que não se dobram facilmente à pressão social. Agora, pense em todas as conversas que você teve nos últimos meses. Quantas vezes você falou mais do que precisava? Quantas vezes explicou demais? Quantas vezes riu apenas para evitar desconforto? Quantas vezes deixou passar algo que te incomodou, apenas para não criar tensão? Esses pequenos momentos parecem insignificantes, mas são eles que moldam a forma como as pessoas te enxergam. Respeito não nasce de grandes discursos, nasce de microcomportamentos repetidos ao longo do tempo, de pequenas decisões internas, decisões de manter a calma, de não reagir impulsivamente, de não correr atrás de aprovação, de falar apenas quando realmente tem algo a acrescentar. Quando você começa a mudar esses detalhes, algo curioso acontece. As pessoas começam a sentir uma diferença. Talvez elas não saibam explicar exatamente o que mudou, mas percebem que existe algo mais sólido na sua presença, algo mais firme, mais centrado. E aos poucos, a dinâmica das conversas começa a se transformar. Interrupções diminuem, provocações desaparecem. As pessoas começam a escutar mais quando você fala. E tudo isso acontece sem que você precise levantar a voz ou tentar dominar o ambiente, porque o verdadeiro respeito nunca nasce do barulho. Ele nasce do silêncio de quem sabe exatamente o próprio valor, de quem não precisa provar força, de quem não precisa disputar atenção, de quem simplesmente entra em uma conversa com uma certeza interna muito clara, a certeza de que sua presença, por si só, já é suficiente.